Aos amigos do Sport TV, um grande abraço, muito bom dia, bem-vindos ao circuito de Hungaroring em Budapeste, na Hungria. E a partir de agora você é nosso convidado, Campeonato Mundial de Fórmula 1 2017. Chegamos à 11ª etapa, etapa que marca exatamente a primeira metade do campeonato. A Hungria vai determinar a primeira metade do campeonato e a partir da Bélgica, depois das férias, teremos a segunda metade do campeonato. É a 32ª corrida que acontece na Hungria e você vê exatamente ali, viu o número 40? Pois é, esse número foi estampado no bico do carro do número 19, que é o carro do Felipe Massa. Felipe Massa não corre, a gente já vai explicar para você o porquê disso e vamos também lembrar há quanto tempo não temos brasileiros na sequência da Fórmula 1. Ficamos, portanto, sem a presença do brasileiro Felipe Massa, que não vai correr o Grande Prêmio da Hungria. Vamos dar uma olhada na classificação geral do campeonato. Um ponto apenas separa Vettel de Hamilton. 177 pontos para Sebastian Vettel, 176 pontos para o Hamilton. O Bottas é terceiro com 154, depois o Ricardo, 117 e o Raikkonen, 98 pontos. Esses são os principais pontuadores depois de 10 etapas do Campeonato Mundial. No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 330 contra 275 da Ferrari, 174 da Red Bull, Force India, Williams, são as outras que compõem aí as 5 principais pontuadoras do Campeonato Mundial. O público é muito bom. Daqui a pouquinho a gente confere temperatura da pista, temperatura ambiente, mas a temperatura na Williams é que esquentou um bocado depois de o Felipe Massa ter dado um susto ontem, logo depois da segunda sessão de treinos livres. Ele foi ao hospital, sentiu-se mal. Eu estou aqui com o Lito Cavalcante para a gente explicar o que houve. Lito, um grande abraço, é um prazer estar contigo mais uma vez. Já o treino classificatório, mas a nossa preocupação em relação ao Felipe Massa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, telespectador do Sport TV. Olha, preocupação maior não há. Já foi diagnosticado, o Felipe foi uma das muitas pessoas atacadas por uma labirintite viral, que na verdade já vem se propagando desde o Grande Prêmio da Inglaterra. Essa labirintite vem acompanhando o circo da Fórmula 1. A vítima de mais destaque lá em Silverstone foi Martin Brundle, que o ex-piloto, que hoje é o locutor da BBC. Ele caiu, foi hospitalizado, não está presente aí e foi substituído na equipe de jornalismo da televisão, da emissora inglesa, pelo Paul di Resta, que agora já saiu da equipe, vai se tornar... Que é o piloto reserva da Williams, né? Exatamente. Então ele deixa de ser reserva na TV para ser o reserva na pista agora. A gente viu o carro número 40, em homenagem aos 40 anos da Williams. Ele vai correr com o número 40 inscrito, que foi o Paul di Resta, que já não corre há muito tempo na Fórmula 1, né, Lito? Desde Brasil 2013, quando ele corria na Force India, ele foi substituído pelo Pérez, pelo Sérgio Pérez, e correu na DTM, está correndo na DTM até agora, é 12º colocado no campeonato, corre pela equipe Mercedes e tem uma vitória esse ano. Agora, esse carro, o carro 2017... Esse momento foi o momento em que ele estava sendo chamado pela Williams ali para conversar e para ser informado que ia substituir o Felipe Massa. Vai ter um briefing ali com os engenheiros. Ele nunca guiou esse carro fisicamente, ele tem guiado no simulador, que é um meio caminho, mas na verdade o piloto não sofre os impactos físicos que tem esse carro, e os impactos físicos nesse carro são muito mais fortes, muito mais significativos do que o último carro que ele guiou. Mas é um piloto bastante experiente. Agora, vai ter que fazer 107% do primeiro tempo no Q1 para passar, para poder entrar no grid. É uma situação de pressão muito grande, né? Aí você vê o Paul di Resta, são imagens recuperadas, porque tiveram que adequar o cockpit ao tamanho do di Resta. Você vê que ele está ali simulando com o volante, a posição de banco, a pedaleira, tudo isso teve que ser modificado num cockpit de um cara que tem 1,74 m, 75, o Felipe Massa, e o Paul di Resta 1,85 m, né? É 1,66 m. 1,66 m. 19 centímetros. É bastante, né? Para poder mexer no cockpit, né? Exatamente. Mas está tudo bem, o Paul di Resta já tem aí a possibilidade de guiar, o cockpit está legal. Vamos dar uma olhada então no que aconteceu no treino da manhã. Ontem nós tivemos um domínio do Daniel Ricciardo nos 2 treinos e hoje Sebastian Vettel virou 1,17,790. Aliás, o melhor tempo dele foi 1,17,017. Ele bateu o tempo dessa volta aí, ele bate de novo o tempo e com isso ele consegue o melhor tempo no dia de hoje, fazendo uma dobradinha, ele e o Raikkonen e as Ferrari dando as cartas na primeira fila, Lito.
Na verdade, esse treino é importante, mas não é ainda a hora da verdade. Mas se for, vai todo mundo brigar pelo segundo lugar, porque o Vettel foi quase meio segundo mais rápido que o Raikkonen. E essa é a melhor pista do Raikkonen. Ele tem 7 pódios aí na Hungria. Além do mais, é considerado o grande prêmio de casa para os finlandeses, não tem o Grande Prêmio da Finlândia. Correm em massa. O que vai chamar a atenção do telespectador durante a corrida é um número de bandeiras, um número enorme de bandeiras finlandesas nas arquibancadas. Muito bem, dá para ver nas arquibancadas naturais também muita gente presente. O circuito da Hungria vive um momento bem bacana, um céu azul, sol de fora, tá tudo com pinta de que vamos ter um treino bem animado, né, Lito? Bem animado e bastante agitado. Durante todas as sessões de treino livre, não faltaram rodadas, escorregadas, a temperatura tem afetado a aderência dos pneus. Os pilotos também não têm usado a parcimônia que esse circuito, que as curvas de baixa velocidade exigem, ou friam muito dentro, acabam escorregando para fora da pista. Olha as bandeiras finlandesas, falou da Finlândia, olha a bandeira finlandesa. Isso é só uma amostra. Ou aceleram muito cedo, muito forte na saída das curvas. Aí o pole de resta. Pole de resta. Escocês. Portanto, expectativa muito grande para daqui a pouquinho. Nós temos o Lewis Hamilton na 5ª posição nesse treino. Hamilton não chegou a liderar nenhuma das 3 sessões, Lito. É verdade, o Hamilton não é o cara nessa corrida, ou até agora, como foi em Silverstone. Agora está muito mais para ser o coroa, nesse jogo de cara e coroa, que ele vem jogando com o Vettel. E o Vettel até agora é, sem dúvida, o cara. Mas isso era treinos livres. Na hora do treino de classificação, tudo muda. Muda, inclusive, a potência dos motores Mercedes. Muito bem, vamos relembrar como é que foi a 10ª etapa do Campeonato Mundial, quando o Silverstone recebeu o grande prêmio e o herói local venceu de ponta a ponta, pole position, tudo que tinha direito. Lewis Hamilton, o vencedor da última etapa da Fórmula 1. Luzes vermelhas acesas. Quando elas se apagarem, começa o grande prêmio de Silverstone. É a 10ª etapa do Campeonato Mundial, largou bem o Hamilton. Raikkonen tenta acompanhar. Vettel partiu para cima do Verstappen. Vamos ver. Vamos ter um duelo quente aí agora. Olha aí, mudou de direção, faz a freada ali. O Vettel sustenta o Vettel. Abre um pouquinho, vem por fora. Chegou a escapar da pista do Verstappen. Manobra espetacular do garoto holandês. O Vettel reclama. Foi para fora da pista. Verstappen disse: aqui não, aqui não. Uma poeirinha de terra. Olha o Bottas para cima do Vettel. Olha o Bottas por fora para cima do Vettel. Manobra espetacular do finlandês. Valtteri Bottas. O Vettel teve que buscar o freio. Vem o Bottas, vem com tudo e vem para tomar posição. Vem passando de passagem, Valtteri Bottas. Tem coisa errada com o Raikkonen. Tá indo lento, tá com furo de pneu, Raikkonen. Furou o pneu dianteiro esquerdo do Raikkonen. Passou o Bottas, é segundo. O Vettel vem para ser terceiro, hein? Mas que falta de sorte do Raikkonen. Escapou o Vettel. Tem problemas o Vettel, vai abandonando o Vettel. Que corrida é essa? Última volta espetacular em Silverstone. Furou o pneu dianteiro esquerdo do Vettel. As duas Ferraris. Que ironia, que ironia. Que coisa impressionante, passaram em cima da mesma coisa. O que aconteceu? Não, é acerto, é acerto. Lewis Hamilton, já colhendo o carinho. Vem para a última curva, o primeiro, bandeira quadriculada no capricho, Lewis Hamilton. Para alegria do Toto Wolff, do Niki Lauda. Hamilton vence de ponta a ponta o grande prêmio da Inglaterra. Hamilton, por essa ele não esperava, hein? Campeonato Mundial 177 para o Vettel, 176 para o Lewis Hamilton. A Hungria que nos aguarde. Muito bem, a Hungria que nos aguarde. A Hungria está esperando aí a gente acompanhar não só o treino classificatório, mas também a prova de amanhã, que terá a transmissão aqui do Sport TV. O VT você acompanha a partir de 3h10 da tarde no Sport TV 2. Olha, falando sobre participações brasileiras, desde 77, em 77, num grande prêmio que aconteceu em 77, nós não tivemos a classificação do Emerson e do Alex Dias Ribeiro, mas participações de pilotos brasileiros. Em 82 houve o boicote, era uma guerra entre a FIA e a FOCA, e a Williams e outras equipes também, era um grid de 26 carros. A Williams, na época que tinha Nelson Piquet como seu protagonista, resolveu não participar da prova.
Tinham 3 brasileiros inscritos na temporada 1982, o Nelson Piquet, o Chico Serra e também o Raul Boésia. Eram 3 brasileiros, portanto, que participavam da temporada 82. Então são 35 anos que, desde 82, portanto, há 35 anos que não temos uma ausência brasileira no grid da Fórmula 1, Lito. É verdade, é um momento bastante chato para o Felipe, mas convenhamos que é uma corrida que ele não tinha muita chance. O Hungaroring não é um circuito que favoreça as características, as opções técnicas do carro da Williams, então normalmente ele já tinha ficado ontem, já tinha terminado em 15º, 16º, não era um bom momento para a Williams. Mas é bastante chato pegar uma labirintite viral, mas isso está pegando muita gente. Só hoje, no paddock, até a última notícia, ele era uma das 10 pessoas que estava acusando esse sintoma, essa doença. Olha, Lito, nesse momento, 57 graus a temperatura da pista. Nunca esteve tão quente no final de semana na Hungria. É verdade, isso é um problema principalmente, na teoria, principalmente para a Mercedes na sua luta direta e intensa com a Ferrari. Mas vamos esperar para ver como vai ser. Em princípio, a Mercedes tem evoluído bastante nesse quesito. Olha, 58 grandes prêmios, a melhor posição do Paul di Resta foi 5º no grid de largada, 4º no grid de chegada, 121 pontos ele somou até agora na sua carreira, e como informou o Lito, desde o GP do Brasil de 2013 em Interlagos, o Paul di Resta não corre num carro de Fórmula 1 e não treinou com esse carro. Ele não treinou, não conhece o carro fisicamente, conhece virtualmente, mas fisicamente ele não conhece. E isso é uma diferença grande, porque ele já entra na prova de classificação. Ele está realmente com a tarefa das mais árduas pela frente. E nesse Q1 ele vai ter que fazer no máximo 107% do tempo do melhor tempo. Sem isso ele não se classifica para a corrida. Não é que ele não entre no Q2, ele não entra no grid, a menos que tenha uma licença especial do diretor de prova. E para ter essa licença especial, ele depende da unanimidade de todas as outras equipes. Muito bem, Vettel 177 pontos, Hamilton 176. Essa é a grande disputa de 2017, Ferrari, Mercedes, Vettel e Hamilton. E olha, também o Paul di Resta aí está quebrando um longo jejum da Williams. A Williams não tem um piloto britânico, ele não é inglês, ele é escocês, mas é britânico. Mas não tem um britânico desde o Button, no ano 2000. No ano em que a Williams comemora os 40 anos. Seus 40 anos de vida. As bandeiras finlandesas mais uma vez, aquela turma de laranja ali são os holandeses que têm estado em grande número em vários e vários circuitos, em praticamente todos, na torcida pelo Max Verstappen. Campeonato Mundial de Construtores, mais uma vez você checa, a Mercedes tem 330 pontos, a Ferrari 275, a Red Bull 174, Force India 95, Williams 41, Toro Rosso 33, a Haas 29, a Renault 26, a Sauber 5 e a McLaren 2. São as 10 equipes com as suas pontuações do Campeonato Mundial. Hoje é dia de aniversário também, Lito. 36 anos de idade para o Príncipe das Astúrias, o bicampeão mundial Fernando Alonso, que conseguiu bons tempos nesse final de semana em que ele deu 2 declarações, uma que o ano de 2017, a melhor coisa que aconteceu para ele foi a Fórmula Indy, e a segunda declaração é que ele gostava muito dessa pista, gosta muito dessa pista. Tá aí a confirmação nesse 29 de julho, o Alonso fazendo 36 anos, é uma pista travada e é boa para os motores Honda. Vamos dizer que é menos ruim, né, Sérgio? É uma pista em que a diferença de potência não é tão importante quanto uma boa pressão aerodinâmica, quanto uma boa tração. Qualidades que não só a McLaren tem, também o carro da Red Bull, o que fez o Daniel Ricciardo dominar os treinos da sexta-feira, mas ele não teve um bom desempenho, ele não teve duração, ele ainda terminou com o 8º tempo, o 3º treino, depois de fazer apenas 7 voltas. Mas não parecia estar realmente à altura do que foram, principalmente as 2 Ferraris e a Mercedes do Bottas. Já o Verstappen foi o 4º colocado, ainda à frente de um Hamilton ainda difícil de reconhecer. Certo? Só lembrando, a McLaren conseguiu os 2 tempos, o Alonso foi 9º e o Stoffel Vandoorne foi 6º colocado. Deixa eu cumprimentar aqui o Guilherme Pereira, que está na área de boxe, está de olho nos movimentos iniciais do treino classificatório. Começou agora o Q1. Gui, um grande abraço e mais uma vez é um prazer estar contigo.
Fala, Sérgio, um abraço para você, o prazer é todo meu. Um abraço também para o meu querido Lito Cavalcante, para todo mundo ligado no Sport TV. Treino classificatório para a 11ª etapa da temporada 2017 da Fórmula 1, começando neste momento. Um dia muito corrido aqui, você pode imaginar, né, Sérgio? Com toda essa história do Felipe Massa. O que eu posso dizer desde ontem, quando o Felipe começou a passar mal, ele começou a se sentir muito mal, primeiro por causa do calor, que está muito forte aqui. O próprio Daniel Ricciardo também reclamou desse calor. O Felipe, depois do treino de ontem, o segundo treino, ele saiu andando, foi caminhando, cumprimentando as pessoas, falou rapidamente comigo, foi até o centro médico, tranquilizando, falou, eu tô me sentindo mal, mas não é nada grave, tanto que amanhã eu vou pro treino da manhã normalmente. E ele foi normalmente, falou pra gente, eu vou tentar, vamos ver o que vai acontecer. Só que aí nesse treino de hoje de manhã, o último treino livre antes do treino classificatório, o Felipe voltou a se sentir mal. E aí quando ele passou por nós aqui no paddock, aí ele estava com um rosto completamente diferente, muito cansado, um rosto muito abatido. O que eu posso dizer é que o Felipe fez de tudo para conseguir ir para o treino classificatório e consequentemente para a corrida. Mas realmente não deu. Ele e a Claire Williams, chefe da equipe, se reuniram e os dois então decidiram que ele deveria ficar fora, deveria ser poupado deste treino classificatório e, consequentemente, como eu disse, da corrida de amanhã, Sérgio. Muito bem, ele fez o 17º tempo no TL3, no treino livre número 3, ele foi apenas o 17º e deu apenas 12 voltas, diferente dos demais aí que deram 20, 22 voltas, ele deu apenas 12. O Felipe Massa, portanto, a ausência no treino oficial, e tomara que tudo dê certo, que o Felipe se recupere o mais rapidamente possível desse vírus. Eu nem sabia que labirintite também podia ser contraído através de vírus, né? Fiquei sabendo disso hoje. Também não sou médico, não tenho domínio da matéria. Mas estamos aí já com o Q1 em andamento. Todos os pilotos saindo com pneus super macios, Lito. Você vê que não houve aquela medida normalmente de economia dos pneus super macios por parte das equipes mais rápidas, no caso aí o Hamilton já está entrando com super macio. Isso porque desde a escolha que eles fizeram há 3 meses atrás, já estava definido, a maioria era um jogo de pneus médios, 2 jogos de pneus macios e 9 jogos pelo menos de pneus super macios. Alguns fizeram um médio, um macio e 10 ou 11 super macios. Primeiro tempo do Hamilton, 17.905, o Bottas virou um 31.379. Dá para entender por que ele virou um 31, né? Andou dando uma escapadinha da pista aí o Valtteri Bottas. Que é a primeira vez que eu vejo ele nesse fim de semana botar um pé fora do traçado, do caminho. O asfalto que foi totalmente refeito para esse circuito da Hungria, para essa prova de 2017. É um asfalto novo. E por isso ele vem amadurecendo volta a volta. À medida que vai sendo usado, que vai sendo posta uma camada de borracha, de acordo com a passagem dos carros, ele vai ganhando uma evolução de aderência. Bom, com os tempos do Hamilton, agora o Vettel superando, já temos a quebra de recorde do tempo do Rubens Barrichello. O tempo do Rubinho, ainda de 2004, extraoficial no Q1, já temos a quebra. Kimi agora faz 1:17.382. O tempo do Rubinho era 1:18.436, só para referência do amigo que está em casa. É o destino dos recordes nesse ano, né? Motores muito potentes, carros com muita pressão aerodinâmica, com muito apoio, com muita borracha, pneus mais largos, não há recorde que resista. 2 Ferraris e 2 Mercedes, depois 2 Toro Rosso, e o Stroll aparece na 7ª posição. E o de resto, por enquanto, é 10º, mas apenas 11 pilotos fizeram tempo, já não é mais 10º, já é 11º. Olha aqui, Guilherme, o Lito apostou de novo na pole position do Lewis Hamilton. Meu palpite aqui é do Vettel. Você fica com quem para pole position, hein, Guilherme? Eu vou de Sebastian Vettel também, depois do treino de hoje. O treino de hoje de manhã dele foi muito bom, eu vou de Sebastian Vettel. Até ontem, porque sempre que eu participo da transmissão do Sport TV, eu fico raciocinando, né, Sérgio? Vamos ver em quem que eu vou apostar. Então, no treino de ontem eu falei, não, eu vou de Ricciardo, porque a RBR trouxe um novo pacote aerodinâmico, o carro tá legal, o carro tá bom. Mas depois do treino do Vettel hoje, tenho que dar meu braço a torcer, vou de Sebastian Vettel. Ontem também estava muito tentado, eu tenho sempre apostado ou no Ricciardo ou no Vettel.
Como eu sei que o Lito vai de Hamilton, então vamos nós dois de Vettel e vamos ver o que acontece daqui a pouquinho. O de Resta tem o 11º tempo a 4.9. Fala, Guilherme. Só para animar o Lito, ontem nas entrevistas pós-treino, perguntaram pro Lewis Hamilton o que poderia fazer a diferença para a Mercedes conseguir superar igualar pelo menos essa superioridade da Ferrari e da RBR. E a resposta dele foi clara: espero que eu posso fazer a diferença. É isso. Isso se chama autoconfiança, né, Gui? É isso mesmo. E ele tem de sobra, né, Lito? Tem de sobra. Mas além da autoconfiança, tem também aquele botão que muda o mapeamento do motor Mercedes. Quando eles põem no mais agressivo, na forma de classificação, o ganho é de 80 cavalos. Aí realmente é uma diferença que fica difícil. Anula a possibilidade da RBR e dificulta para a Ferrari. Dá para ver as mãos ali. Tá bem apertadinho o Paul de Resta, hein? Tá bem apertadinho do cockpit. 13º tempo agora de Resta, 21.218. Por isso que a tendência dos pilotos de Fórmula 1 agora é o corpo de jockey, né? É, bem baixinho e bem magrinho, né? O mais baixo e o mais magro possível. Eu não estou atualizado, mas pelo que eu sei, a última vez que eu vi, o Felipe Massa pesa 59 quilos. Incrível, né? Incrível. Vettel fez 1,17,244. Stroll sobe agora para a 8ª posição, 1,19,4. Ainda não tem tempos o Verstappen, o Van Dorn, o Hülkenberg, o Ricardo e o Alonso. Agora a pista parece um pouco escorregadia, hein? Guilherme? Desculpa, Sérgio. Lito, só para confirmar sua informação, alguns preparadores físicos aqui do GP da Hungria, médicos, calculam que com o calor que está fazendo, na corrida de amanhã, alguns pilotos podem perder até 4 quilos. De 4 a 5 quilos depois da prova de amanhã. É muita coisa. O Ricardo chegou até a falar, olha, amanhã vai ser uma das provas fisicamente mais difíceis pra gente. É porque perder peso significa desidratar, né? Porque desidrata dentro do carro. O que é muito pior, inclusive, né? Em termos de concentração, respiração. Você vai desidratando, você vai perdendo completamente a sua consciência corporal, digamos assim, né? Sem dúvida, e a capacidade de focar, a concentração, é uma das primeiras vítimas da desidratação. Aí o Daniel Ricciardo, que teve uma pane elétrica no treino livre número 3 e acabou não conseguindo os tempos que teve na sexta-feira. A gente está acompanhando aí o piloto da RBR, o australiano Daniel Ricciardo. 57 graus na pista no momento, 26 graus a temperatura ambiente. O Paul de Resta vai ter que progredir rápido. No momento, ele é o 14º entre 14 pilotos que marcaram tempo. E ele está a 3 segundos e 8 do melhor tempo. Quer dizer, não vai bastar ficar entre os 15 primeiros. Agora é o 15º, porque o Ricardo marcou tempo e é o 4º colocado. Aí a bandeira australiana. O aniversariante do dia, que vem também com certeza para um bom tempo. Vamos ver aí. Alonso vai passar, passou e subiu o 6º colocado. 1,18,728. Agora Verstappen. Vem para completar, volta o Verstappen. 1,17,244 é o tempo do Sebastian Vettel, o tempo referência. Passou, 4º tempo do Verstappen, 1,17,887. Hülkenberg não marcou tempo ainda e o Magnussen está na última posição dos que marcaram. Olha o problema do Magnussen, ó. Andando de lado ali o Magnussen. O Magnussen também está atrasado, já que na sexta-feira de manhã o carro dele foi à pista nas mãos do jovem Antônio Giovinazzi, que é promissor, mas que está se mostrando bastante sensível às pressões. Ele bateu com o carro na China, ele bateu com o carro do Verlaine, causou até um prejuízo grande à estratégia do Vettel. E ontem ele bateu com o carro do Magnussen, o Magnussen perdeu muito tempo do segundo treino e agora está mostrando a falta que está fazendo, essas voltas que ele não deu na pista. E no momento também numa pista também que não favorece o carro da Haas. O companheiro dele, o Grosjean, que é um piloto rápido, está em 16º no momento, já com 4 voltas. Quer dizer, a pista já não favorece o carro.
Nessa situação, o Magnussen está numa camisa de 7 varas. Verlaine com a Sauber, que vem também com um novo pacote aerodinâmico. O Verlaine foi outro que se estatelou na barreira de pneus também. Faltando 7 minutos para o fim do Q1. Você vê ali até a 15ª posição do Pérez. Os 15 primeiros passam para o Q2. A partir do Grosjean, os pilotos ficam nessas posições e ficam fora do Q2. Só fazer uma correção aqui. Eu falei que Piquet, em 1982, estava na Williams. Pelo amor de Deus, foi pouco depois. Ele estava na Brabham ainda. Tinha acabado de ganhar o título mundial de 81. Né? E a Brabham, que era de propriedade do Bernie Eccleston, estava naquela guerra, exatamente. Era o líder da FOCA. Foi o líder da guerra, inclusive, o Bernie Eccleston. Exatamente. Era o mentor do Max Mosley, que acabou vencendo a eleição da FIA contra o Balestre, Jean-Marie Balestre, de triste memória. Temos aí o Vettel e o Raikkonen, o Hamilton, o Ricardo, o Verstappen e Bottas, o Alonso agora 7º em cima do Van Dorn, que é o 8º, depois Hülkenberg e Palmer. Você vê que nós temos ali, Lito, Ferrari, depois Mercedes, RBR, McLaren e Renault. E mais abaixo, Kvyat e Sainz com a Toro Rosso. As equipes estão bem juntas ali, bem agrupadas, né? Sim, sem dúvida. Exceção ali do Hamilton com o Bottas, mas o Verstappen agora pula para segundo. Boa volta, hein? 1:17.266. Os torcedores com camisa laranja ali, torcedores holandeses, aplaudindo a volta do Verstappen. E é para aplaudir, ele ficou a 22 milésimos do tempo do Vettel. É um voltaço. Acredito que seja até bem próximo do limite do carro da Red Bull. A Ferrari ainda não está no limite, como também não estão os carros da Mercedes. Para eles, o importante é passar para o Q2, gastando o mínimo possível de pneus. Vai para mais uma tentativa o Paul de Resta, correndo com o número 40, número que comemora os 40 anos da Williams. Trocou pneu, um jogo 0, e agora ele vai tentar a sua volta voadora. Pouco mais de 5 minutos, tá aí o Romain Grosjean. Grosjean, o 16º, está fora ainda dos 15 primeiros. Sérgio. Vai. A Claire Williams, na hora em que ela foi anunciar que Felipe Massa não ia participar do treino e da corrida, ela chegou a falar para todos aqui, falou, olha gente, eu entendo o Paul de Resta ficar extremamente nervoso, eu também ficaria, mas nós confiamos 100% no trabalho dele, ele vai fazer um bom trabalho. É um piloto que vai completar agora a sua 122ª corrida na Fórmula 1. Óbvio que ele tem todo o direito de ficar nervoso, porque obviamente não correu, não treinou, foi pego de surpresa, né? Ele estava trabalhando como comentarista na Sky inglesa, né? E de repente o cara, olha, vai lá, bota o macacão, trouxe o macacão, trouxe luva, capacete, então vai lá e tenta classificar o nosso carro. Não é para menos, né, Lito? Com toda a experiência, o trabalho é muito duro, quase que impossível passar para o Q2. É verdade, é um trabalho... Um carro que não ajuda, né? Exatamente, é muito, muito difícil, Sérgio. É uma situação complicada para ele, mas vamos ver. Olha, se ele conseguir passar para o Q2, já está fazendo muito mais do que se poderia pedir. Nunca guiou esse carro, nunca guiou em cima desses pneus. É uma coisa assim, é uma tarefa pesada. Esse é o carro do Romain Grosjean, que assim como o carro do Kimi, tem uma câmera colocada bem no bico do carro. E parece a Brabham, né? A gente olha de frente o carro da Haas, lembra a antiga pintura da Brabham de Nelson Piquet. Pouco mais de 3 minutos. Você vê que os 9 primeiros estão parados no box, não saíram, né? Estão parados lá porque já tem tempos suficientes. O Grosjean agora sobe para 12º, empurrou o Pérez ali para a zona de rebaixamento, a zona de nocaute. O Stroll está ali na bolha. Magnussen deu uma volta ruim, 1:25.7. Ele está tentando melhorar agora. Essa volta vai ser bem melhor do Magnussen. Ele deve empurrar o Stroll agora para a zona de eliminação. Vai passar, vai melhorar, empurra ali, vai para 13º. Agora o Ocon está na bolha. O tempo limite do Ocon é 1:19.2. Sainz 1:18.9. Melhora o seu tempo ali o Carlos Sainz. Ocon
Agora empurra o Magnussen para a bolha, 1:18.9. Paul di Resta melhorou o seu tempo, mas não a sua posição, 1:20.390. Você vê quando o cara é piloto, é piloto. Ele fez a primeira volta 1:21.9, depois 1:21.7, agora já fez aí 1:20. 1:20.390. É uma melhora significativa, não muda muito a situação dele, mas mostra que durante a corrida, ele, usando de certa prudência, pode acabar até marcando alguns poucos pontos, mas marcando pontos para a sua equipe. Estamos no finalzinho do Q1, tá aí o Lance Stroll, 17º colocado para o jovem piloto canadense de 18 anos de idade, que conseguiu o único pódio da Williams esse ano. Stroll marcou ali 1:19.1, não o suficiente para colocá-lo entre os 15. Ele ainda tem possibilidade de dar mais uma volta o Lance Stroll. Mas recuperada, aconteceu alguma coisa aí, ó. Se ele não desse essa escapadinha aí, ele ficava entre os 15, hein? É verdade. E o tempo dele está muito próximo do tempo de corte. Ele vai ter que é do Grosjean. Ele ficou a 2 milésimos do tempo de corte. Ele vai ter tempo para uma volta, não sei se vai ter tempo para duas. Outro agravante aí no caso do Paul di Resta, Sérgio, a última corrida dele foi em 2013. Esses motores híbridos estrearam na Fórmula 1 em 2014. Quer dizer, ele pode até eventualmente ter andado em um teste com um motor desse, não tenho registro agora, mas ele nunca competiu com esse motor. Mais uma vez, para você que está chegando agora, você que está ligando aqui no Sport TV, Felipe Massa com uma labirintite viral, ficou fora do treino classificatório. Ele participou das sessões de ontem, sentiu-se mal, foi ao hospital, foi medicado, voltou hoje, passou pelo exame médico, participou do TL3, sentiu-se de novo muito mal e por isso ficou fora, vetado pelo departamento médico. Portanto, Felipe Massa com labirintite viral está fora do Grande Prêmio da Hungria 2017. E olha, Sérgio, quem está mostrando um progresso muito grande hoje é o Jolyon Palmer. Ele está na 10ª posição, ele na sexta-feira sofreu 2 acidentes, está se mantendo numa posição aí que teoricamente permite a ele sonhar com a sua primeira chegada ao Q3. O tempo do Palmer é o Kubica, né? Afastando possibilidades, né? Arreda daqui, né? Sai daqui. O que houve com o Kvyat? Deu uma escapada na pista aí o Daniel Kvyat. A pista está sem dúvida escorregadia. Estava lento o carro da Force India, ele voltou numa posição perigosa ali, o Kubica. Mas eu tenho impressão... Desculpa, o Kubica, o Kvyat. Fiquei com o Kubica na cabeça. O di Resta ainda está na volta rápida dele, na última tentativa. Vamos ver então a volta dele? Vem melhorando nos 2 primeiros setores. Olha aí, passou o Paul di Resta, 1:19.868, ficou à frente do Ericsson. Exatamente, Sérgio, exatamente. Foi um ótimo trabalho dele, ótimo trabalho. Não vai largar em último, está trazendo o carro inteiro para casa e deu 11 voltas no total. Ficou 18 minutos na pista. Exatamente, contra 4 horas dos outros pilotos. Que são os 2 treinos de 1h30 da sexta-feira, mais o treino de 1 hora da manhã dos sábados. Mostrou a qualidade que sempre teve. Ele realmente não cumpriu na Fórmula 1 as muitas promessas que se ouvia da parte dele, de seus admiradores. Falava-se que seria eventualmente um concorrente a um título mundial. Não, nunca mostrou isso. Mas também nunca guiou um carro de ponta. Aí você pode dizer, nunca guiou um carro de ponta porque não mereceu. Pode ser. Ou também porque não teve o dinheiro. Mas, olha só a saída do Kvyat, Sérgio. Foi aquela escapada, aquele... Brutal. Sérgio. Guilherme Pereira. Lembrando, em cima disso que o Lito estava comentando, lembrando que os carros desse ano são mais difíceis de serem guiados, são maiores, mais rápidos, e essa pista, a da Hungria, é uma pista muito ruim para o carro da Williams. É uma pista com poucas retas, com poucas curvas de alta velocidade, e por isso o carro não rende bem, ou seja, o Paul di Resta pegou uma bela de uma batata quente hoje aqui. Mas você saiu bem, Gui. O diretor falou, não sei se foi o Rob Smedley, excellent, fantastic job, dando uma força para o Paul di Resta. Mas eu acho que merece o elogio, merece o adjetivo, Sérgio. Foi um trabalho fantástico mesmo. Ficou à frente do Ericsson. Exatamente, não foi o último. Não foi o último.
Isso é o que resta pro de resta, né? Ai, essa foi horrível. Magnussen, Stroll, Verlaine, de resta e Ericsson estão fora, portanto. Os demais, o Vettel, Verstappen, Raikkonen, Hamilton, Ricardo, Bottas, Hülkenberg, Alonso, Van Dorn, Palmer, Kvyat, Ocon, Sainz e Grosjean, além do Pérez, estão aí, portanto, classificados. E olha, o Paul de Resta não fez muito pior do que seu companheiro de equipe, Lance Stroll, que foi o 17º. Aliás, já se esperava, como o Gui acabou de falar. O conceito de projeção desse carro não inclui bom desempenho em pistas truncadas. Ele não é um carro de boa tração, não é um carro em que o piloto se sinta razoavelmente bem numa pista travada como é o Hungaroring. Muito bem, você está vendo o Kevin Magnussen, ficou de fora o Magnussen também. Ele pode dividir essa conta também, botar a maior parte desse débito aí nas mãos do Antônio Giovinazzi, que bateu com o carro dele na sexta-feira de manhã e arruinou o fim de semana do Magnussen. Mas é outro carro que também não vai tão bem aí em Hungaroring, basta ver o Grosjean em 14º, lá na Bacia das Almas. Aí o jovem piloto canadense, 18 anos de idade, Lance Stroll. E aí, portanto, estamos aguardando o início do Q2. E agora no Q2, vamos ver se o Verstappen confirma a evolução que ele mostrou no Q1, ficando a 22 milésimos do tempo do Vettel. Resultado espetacular do jovem holandês. Mas vamos ver até que ponto o Vettel exigiu da sua Ferrari. Se você for comparar com o treino da manhã, ele foi 2 décimos mais lento agora, nesse Q1. Mas também com a pista agora muito mais quente do que estava de manhã, Sérgio. Nesse momento, 56 graus a temperatura. E essa temperatura afeta desempenho de motor, afeta desempenho de pneus. Realmente não é a melhor condição para se virar uma volta mais rápida. Só agora o Paul de Resta vai deixar o carro. O carro que foi adaptado entre o final do treino livre e o início do treino classificatório. Foi rapidamente adaptado. Banco, pedaleiras, posição ali de guiar para o Paul de Resta o carro do Felipe Massa. E tem outra também, correu com o acerto do Felipe, não pôde fazer nada em relação ao acerto, né? Praticamente nada, talvez um detalhe ou outro, uma pressãozinha de pneu, mas acho que nem isso, Sérgio. Ele conhece tão pouco do carro que não tem nem reparos a fazer, senta, guia o que tem. Piloto de 1,85 m, né, o Paul de Resta. Exatamente. Foi difícil achar lugar lá dentro do carro para as duas pernas e os dois braços. Olha que legal, todo mundo está ali dando parabéns, dando aquela força para o de Resta. Mas merecido, né, Sérgio? É verdade. Foi um desempenho à altura do que se pode esperar. Hoje tem UFC 214, vem com o melhor card do ano, tem um reencontro. Que coisa mais linda, que coisa linda. Começando a andar já com os fones. E nada como começar a andar e já se familiarizar com o autódromo, né? Olha, hoje tem um reencontro de Cormier e John Jones. Tem Demian Maia, o brasileiro. Tem a brasileira Chrissy Borg disputando o cinturão. E ainda Renan Barão em ação. Assine já o combate e assista a todas as lutas. Daniel Cormier is one of the very best who has ever competed in mixed martial arts. But in facing John Jones, he's facing the greatest talent that we've ever seen inside the octagon. Biggest night of the year today. This fight between these two men is so important right now. UFC Heavyweight Championship. I mean, this is what you would call a juicy card. São lutas espetaculares. A luta do Daniel Cormier com o John Jones, incrível. Agora, o Tyron Woody vai pegar o Demian Maia. Essa luta é complicadíssima para o brasileiro Demian Maia. Complicadíssima. Vale a pena, assine o combate e acompanhe o UFC 214. Se eu fosse ele, eu pegava uma labirintite e chamava o Paul de Resta. Aí o Lance Stroll, algumas imagens recuperadas. Rapaz, estava lento na pista. Eu acho até que era o Kvyat, hein? Stroll dizendo que era um dos Toro Rosso. Palavras impublicáveis. Mas foi por pouco, ele passou raspando ali. Foi. Estamos com o início do Q2 agora. Vamos para 15 minutos na regressiva. Para referência, o tempo do Vettel no Q1, melhor tempo, 1:17.244. É fácil de lembrar, 2:4. Já que o assunto é referência. E lá vai
o cara desse fim de semana, pelo menos até agora. Enquanto o outro cara, que hoje está sendo o coroa desse jogo, Lewis Hamilton, terminou na 4ª posição. Mas Q1 não significa que o piloto explorou tudo. Explorou apenas o necessário para passar para o Q2. A hora da verdade é o Q3, quando se define as 10 primeiras posições do grid. Agora, Sérgio, uma possibilidade da Ferrari, que foi aventada pelo excelente jornalista Mark Hughes, se a Ferrari sentir que tem condição de fazer a pole position, e tem, mandaria o Raikkonen para a pista agora no Q2 com os pneus macios, uma alternativa à tática do Vettel, que é o Vettel partir para a pole position e o Raikkonen partir para um primeiro turno de corrida mais longo. Muito bem, aguardamos então esse desenrolado Q2. Vamos ver se realmente se realiza essa tática, mas é interessante. Está sentindo vibração dos pneus, o Lewis Hamilton. Exatamente. Ele ainda tem 4 jogos, 0 km de pneus super macios. Tanto ele quanto o Bottas só escolheram um jogo de médios e os demais macios e super macios. 316,4 a velocidade máxima do Hamilton no final da reta, que é o ponto de aferição de velocidade máxima. Olha as velocidades máximas. Pérez 313, o de Resta 311 com o carro do Massa soltinho de traseira. Stroll 310, Bottas 310. Não deve ter mexido realmente em nada no setup do carro de Resta, né? O Massa estava exatamente com essa velocidade aí. Você pega um carro de um piloto experiente, um piloto que é um bom acertador, amigo, senta e guia. Aliás, o Stroll declarou isso na entrevista que deu ontem ao Globoesporte.com, justamente que ele tinha dificuldade em acertar e no momento que ele resolveu copiar o acerto do Massa, ele falou, nossa, como o carro anda bem. Quer dizer, a experiência de um cara que sabe acertar um carro para a inexperiência de um jovem piloto. Ele quis fazer o que ele fazia na Fórmula 3, em termos de condução e de acerto, resolveu mudar a forma de conduzir o carro e resolveu também copiar o acerto do Felipe, e se deu bem. Claro, ignorando também que o Fórmula 3 é antítese do Fórmula 1. Fórmula 3 é um carro de pouca potência e muita pressão aerodinâmica. Fórmula 1 tem muito mais potência do que pressão aerodinâmica. Olha, o Hamilton já faz o melhor tempo, 1,16, é o primeiro a entrar na casa de 1,16. E agora o Vettel, 1,16,802. Rapaz, Ferrari tá rápido um bocado, hein? Tá bem rápido. Tá uma bala essa Ferrari. Vamos ver o Raikkonen. Vai ter que tirar mais do que tirou agora o Raikkonen. É, 1,17,2 não é suficiente para a primeira fila ainda. E essa é uma pista que o Raikkonen conhece e gosta. Tem 7 pódios nessa pista. E 7 Hamilton, é o número do carro dele. Né? E o Hamilton tem 5 vitórias. E 5 pódios também. 5 pódios também. Se ele fizer a pole aí, ele iguala o Schumacher. Iguala o Schumacher com 68 pole positions. Então, talvez vejamos um momento histórico. E o Hamilton escapando da pista. Nessa parte verde aí tem um degrau terrível onde os carros passam e tocam fundo. Continua falando das vibrações dos pneus. Continua. Eles vão dar uma olhada no assoalho do carro. Né? Eles estão olhando primeiro na telemetria. Porque foi antes dessa saída que ele começou a se queixar, você acha? Lembra? Ele saiu do box e falou. Ele falou check on floor, deve ser o assoalho, né? Exato, exatamente. O assoalho. Pouco mais de 10 minutos para o final do Q2. Como é que tá o clima aí no paddock, hein, Guilherme Pereira? Olha, Sérgio, muito interessante. Aqui no paddock, aqui na Hungria, ele fica em frente à arquibancada principal, que está completamente lotada. O número de bandeiras da Ferrari é assustador. É uma arquibancada vermelha aqui à nossa frente. Nesse momento, o Paul di Resta está chegando para dar entrevistas. Vou tentar falar com ele daqui a pouquinho para saber qual foi a sensação. E na hora que o Vettel e o Raikkonen passam aqui, a arquibancada vai à loucura, dá para escutar do paddock. Muito legal o GP da Hungria. O Felipe tá por aí ainda? Ele vai falar, você sabe, Guilherme? Tá por aqui sim. Até a Claire Williams foi perguntada se o Felipe iria para o hotel, se iria para o hospital. Ela falou que não, que ele vai acompanhar tanto o treino quanto a corrida aqui no autódromo, mas por enquanto sem previsão de entrevista.
A gente está em cima. Se ele aparecer, com certeza vamos tentar conversar com ele para entender direitinho o que aconteceu com o Felipe Massa. Beleza, Guilherme Pereira está ao vivo conosco. Grosjean escapando da pista ali, voltando rapidamente o franco-suíço Romain Grosjean. Verstappen vai abrir volta, hein? Ele que marcou o segundo tempo no Q1. Sérgio, vai. Só mais uma observação sobre a torcida. O Kimi Räikkönen falou que aqui na Hungria ele não sabe porquê, ele já tentou entender várias vezes o porquê, mas não consegue. Aqui na Hungria é o local da Europa com o maior número de torcedores finlandeses. E ele até perguntou pra gente, e vocês sabem por quê? A gente respondeu, claro que não. Mas Lito Cavalcante sabe. Uma das teorias é a similaridade de idiomas entre o finlandês e o húngaro. Mas há quem diga, as más línguas, que a razão real é o preço baixo da cerveja, Gui. Eu não posso falar sobre isso porque eu não sei, viu? Você não sabe húngaro e finlandês, para ser mais exato. E o preço da cerveja também. O preço da cerveja, acho que você sabe sim. Pouco mais de 8 minutos, estamos na carona do Max Verstappen. Verstappen, segundo tempo, 1:17:028. Ele confirmando realmente seu bom momento, mas não a ponto de ameaçar a primazia do Vettel, como ameaçou no Q1. Só que no Q1, o Vettel virou 1:17:244. Agora ele já foi 4 décimos mais rápido. – 56 graus na pista, 26 a temperatura ambiente. É a condição em que prevalece o mais habilidoso. O asfalto mais escorregadio, quem tem mais controle, vai para frente, vira mais rápido. Van Dorn faz 1:18:1, 7ª posição. Será que... Vamos ver aí o aniversariante do dia? O aniversariante marcou o 7º tempo. Será que dá para McLaren sonhar com o Q3, Lito? Olha, Sérgio, se você olhar de 11º a 15º, dá. Dá sim. Tem o Hülkenberg agora. Que me parece, desde sexta-feira, o carro mais baixo. Está mais baixo em relação ao solo, né? É o que mais fagulha, é o carro da Renault. Tanto ele quanto o Palmer, pelo menos a grosso modo, assim, olhando de fora, dá a impressão que é o carro que está mais baixo. Quanto mais baixo o centro de gravidade, menor transferência de peso lateral, né? Maior estabilidade, melhor tração. Lembra do velho Fusca rebaixado? Exato. Hülkenberg, 1:17:655, tem o 6º tempo, o Hülkenberg. O Palmer ainda não entrou na pista, né? Tá fazendo bons tempos, hein? O Palmer tá dando a sua melhor volta agora. Olha ele aí. Queria muito que ele passasse pro Q3. Fez apenas o 11º tempo, 1:18:665. Não é suficiente ainda. Não, vai ter que melhorar pelo menos um 12º aí. Sérgio. Guilherme Pereira. Muita gente vem comentando, né, sobre a situação do Palmer, porque o Kubica vai participar dos testes da Fórmula 1 aqui na Hungria. Ele vai testar o carro da Renault, mas a direção da Renault já deixou bem claro, mais de uma vez, que o Palmer vai guiar o carro da Renault no GP da Bélgica logo após as férias da Fórmula 1. Mas a cada desempenho ruim dele, aumenta a possibilidade de um piloto substituí-lo. Todos torcem, claro, pelo retorno do Kubica, mas ninguém sabe como o Kubica vai se sair nessa fase de testes aqui na Hungria. Talento não falta, acho que só falta físico. Exatamente isso, Sérgio, é um teste de duração. Olha a família, Jonathan Palmer, aí ao lado o irmão Will Palmer, filho do Jonathan Palmer também, que é líder da Fórmula Renault, um dos líderes da Fórmula Renault 2000, dizem que é o mais talentoso da família. O Grosjean tem o 14º tempo, ele está calçando pneus novos e vai já para mais uma tentativa. Mãe e pai, Anthony Hamilton, e a mãe do Lewis Hamilton estão ali, papi e mami, no box da Mercedes.
Amanhã, a partir de 3h10 da tarde, o Sport TV 2 mostra o Grande Prêmio da Hungria. Em horário alternativo, você acompanha todos os detalhes aqui no seu canal campeão. Jolyon Palmer parou nos boxes, vai sair com um jogo de pneus novo, acredito eu. A luta está entre o Ocon, que é o 10º, o Palmer, que é 11º, o Sainz, 12º, o Kvyat, 13º, Grosjean, 14º e Pérez, 15º. É difícil prever. O que o Guilherme falou, a gente está vendo agora um mar vermelho, que tem de torcedores da Ferrari, é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Sérgio, tem criança de 5 anos que não sabe o que é Fórmula 1, mas sabe o que é Ferrari. Exato. É uma das marcas mais fortes do mundo. Vamos para os 4 últimos minutos do Q2. Estamos no treino classificatório para o Grande Prêmio da Hungria, 11ª etapa do Campeonato Mundial. Sérgio... O GP da Hungria que chega na sua 32ª edição desde 1986. Guilherme Pereira. Vamos ouvir Paul di Resta, vamos tentar escutá-lo aqui rapidinho, Sérgio Maurício. Qualifying. Adesso che fai il commentatore della TV, come avresti giudicato le tue qualifiche? I'm sure Ant will be doing it on the Skypad, but I'm satisfied with my lap. You always want more as a driver, you always want to do more, but ultimately I think we can go away with a bit of a smile on our face. Tomorrow's going to be quite difficult, but I'm up for the challenge, and it's nice to be back in a Formula 1 car, driving great cars, and representing a team like Williams, which I've been part of for a year and a half, feel part of the family, and they've been great to prepare me for it. Your feeling during lap? Acabamos de escutar então, Sérgio, Paul di Resta, dando entrevista aqui para a TV italiana, respondeu em inglês, claro, consegue entender italiano, mas responde em inglês, ele falando que foi um desafio realmente muito difícil, mas que ele se sente preparado para a corrida de amanhã, sabe que amanhã vai ser ainda mais difícil, mas que ele se sente preparado e que é uma honra dirigir um carro como o da Williams, Sérgio. Guilherme, ele é filho de italianos, é italianíssimo, é palmeirense, inclusive. Opa. Fala italiano perfeito. Os próximos minutos vão definir os 10 pilotos que vão passar para o Q3. Primeiro a abrir volta é o Valtteri Bottas. Inclusive ele é primo do Dario Franchitti, o Paul di Resta. Falou em inglês porque é o idioma da Fórmula 1. Você sabe que tem piloto francês que trabalha com engenheiro francês e é obrigado a falar em inglês, né? Uhum. Pedir para o nosso DJ Luke botar som na caixa aí. Muito legal, né? As arquibancadas naturais, zonas de sombra, de sol, na grama, todo mundo curtindo o verão europeu em Budapeste. Essa região chama-se Mogyorod, fica a 25 quilômetros do centro da capital húngara. E o Hamilton vem com uma bela volta, fez o melhor tempo no segundo setor, melhor tempo de todo o treino, e seu melhor tempo no primeiro. Vem aí o tricampeão mundial Lewis Hamilton, 16.693. E olha, ele foi mais de um décimo mais rápido do que o Vettel. Novo recorde. Agora começa a se delinear a luta que vamos ter ao longo de toda a terceira fase da prova de classificação. Alonso oitavo, Van Dorn nono e o Ocon o 10º. O Ocon está no tempo de corte. O tempo de corte do Ocon 18.617. Até agora decepcionando o tempo do Bottas, mas também ele entrou na pista agora com um novo jogo de pneus, vai ser o melhor tempo no primeiro setor. O Grosjean não conseguiu melhorar sua marca, melhorou, mas não o suficiente para galgar ali as 10 posições iniciais. E olha, o Sainz toma a posição do Ocon. Exato, 1.18.311, fica na linha de corte, mas está entre os 10 agora.
Isso é complicado para o Palmer, ele teria que melhorar 4 décimos nessa volta. O Van Dorn fez 1:18.000. Nossa, 1:18.000. Cravou ali o nono tempo o Van Dorn. Já estava em nono, melhorou sua marca. O Ocon melhora, mas não o suficiente para tomar a posição do Sainz. O Kvyat melhora, não o suficiente para passar entre os 10. Vamos ver o Palmer agora. O Hülkenberg tem o 6º tempo. Aí começa a pressão em cima do Palmer. Né? O Palmer não fez um bom primeiro setor. Nessa volta acho que não vem, não. Vamos ver? Não veio. Ficou a pouco, mas não veio. Pela 4ª vez ele consegue o 11º lugar no grid. Bateu na trave o Palmer. E os 2 carros da McLaren, Alonso e Van Dorn. O Van Dorn que vem fazendo há pelo menos 1 ou 2 corridas um trabalho muito parecido com o do Alonso. Muito bom o trabalho do belga Stoffel Van Dorn. Ele passou um tempo para se adaptar a essa nova Fórmula 1, mas agora parece que aprendeu o caminho e está cumprindo a expectativa de toda a sua carreira pré-Fórmula 1. E o Lewis Hamilton pela primeira vez lidera na classificação durante o final de semana. Hamilton e Vettel, Verstappen e Raikkonen, Bottas e Hülkenberg, Ricardo, Alonso, Van Dorn e Sainz. São esses aí, Lito, que vão discutir as 10 primeiras posições do grid. Um certo o Bottas até agora não se mostrou à altura, mas lógico, o importante é ficar entre os 10, foi isso. Ele tem essa frieza, mas ele vai ter que guiar muito mais rápido para passar para uma posição digna dele, para uma posição digna do carro da Mercedes. Ok, Carlos, it is P10. E é muito... Sérgio. Wow, that's good. Well done. O Sainz foi informado, você está no P10. Então passou para o Q3. Uou! Vamos lá, Guilherme. Sérgio, a gente ainda não conseguiu falar com o Felipe Massa, ele ainda não deu entrevista oficial, mas a Williams acaba de divulgar um vídeo nas redes sociais com uma pequena declaração de 40 segundos, cerca de 40 segundos do Felipe Massa. Ele falou que fez de tudo para conseguir correr, porque queria correr muito nesse lugar que é especial, o GP da Hungria, mas que precisa de descanso. O corpo dele precisa descansar para estar preparado para toda a próxima sequência da Fórmula 1. Lembrando, a Fórmula 1 entra em férias depois do GP da Hungria e só volta no finzinho de agosto para o Grande Prêmio da Bélgica. Mas olha, voltando ao Bottas, Sérgio, é muito importante nessa corrida ele se manter na primeira fila, ele se manter à frente das 2 Ferrari, ou pelo menos à frente da Ferrari do Raikkonen, já que seria uma luta entre os segundos pilotos das 2 principais equipes. Mas olha, o desempenho do Hamilton, 109 milésimos à frente do Vettel, mostrou que dá para o Bottas chegar lá e desalojar o Vettel do que parece ser um lugar quase certo na primeira fila do grid. Mas esse desempenho a gente acha que pode acreditar muito mais ao Lewis Hamilton do que ao carro, né, Lito? Olha, sem dúvida, como também esse mau desempenho, você pode acreditar aquela saída de pista ou aquele exagero na entrada da reta do Bottas, que lhe custou pelo menos um 12º ali. Mas um 12º não ia mudar o quadro dele. Ele ficaria ainda na 5ª colocação. E quem está devendo até agora, devendo entre aspas, é o Ricciardo, que liderou os 2 treinos da sexta-feira, mas deu apenas 7 voltas hoje de manhã. Teve um problema elétrico ou hidráulico, o que for, o câmbio parou de funcionar, o carro ficou ainda na pista, foi rebocado para os boxes, mas ele só voltou a andar no Q1. E com isso, todo piloto sente falta, principalmente por ser pouco antes da prova de classificação. Olha só, no setor 1 o Vettel foi melhor, no setor 2 o Hamilton foi melhor, no 3 o Vettel, e olha os tempos comparados, 1:16.9, 1:16.6, 1:16.8. Mas olha o couro que ele deu, o que o Hamilton deu no Vettel no setor 2, Sérgio. 271 milésimos. É ali que ele ganha a vantagem dele. Diferença de 109 milésimos. Foi exatamente na parte sinuosa. Olha as poles aí, Schumacher é o recordista absoluto com 68, o Hamilton hoje pode igualar o Schumacher, ele tem 67, o Senna 65, Vettel 47, Clark e Prost 33 pole positions. E aí na Hungria, Sérgio, em termos de pole positions, bom,
Só dá Mercedes nos últimos 4 anos, né? Em 2012 Hamilton, 2013 Hamilton, 2014 Rosberg, 2015 Hamilton, 2016 Rosberg. O Hamilton foi pole em 2007, 2008 também, mas aí guiando de McLaren. Inclusive a de 2012 também ainda foi de McLaren. De McLaren, exatamente. No ano passado ele não fez a pole, mas liderou já na primeira curva. Largou melhor do que o Rosberg, e aí o Rosberg não pode fazer nada, a não ser olhar o cano de descarga do carro do Hamilton a corrida inteira. Só lembrando as poles brasileiras, o Senna tem 3 em 86, 88 e 91, e o Rubinho Barrichello tem em 2002. Pole e vitória, inclusive, do Rubinho nessa mesma prova de 2002. Rubinho que detinha até há pouco o recorde da pista extraoficial, que já foi batido. Expectativa na Renault para o carro do Hülkenberg. Tá aí o Hulk, 6º tempo dele. 1:17.655. Kimi está concentrado. E em termos de vitórias, aí o maior vencedor é mesmo o Hamilton, né? 5 vitórias. Venceu em 2009, depois 2007. Venceu em 2009, aí teve vitórias consecutivas em 2012, 2013 e é o último vencedor em 2016, com a pole do Nico, a vitória dele no ano passado, com tempo total de prova de 1h40. Olha as temperaturas da pista nesse momento, Vitor. Estavam ali 53 graus, 50 graus, varia um pouquinho, mas a temperatura em média está na casa de 56 graus. Nunca foi tão quente o asfalto nesse fim de semana. E Sérgio, dos pilotos em atividade, o único que tem vitória, os únicos que têm vitória aí são Kimi Raikkonen em 2005 de McLaren, o Hamilton e o Daniel Ricciardo em 2014. Tá tudo pronto para o início do Q3. Vamos ter 12 Sérgio, minutos. quantos graus na pista? Sim. Quantos graus na pista? Nesse momento, 56 graus. Aqui no paddock tá uns 70, hein? Jogar o eucalipto aí dá para fazer uma sauna, hein? Muita gente nas áreas de convivência, nos paddocks, nas áreas acima ali dos boxes. Lembrando que amanhã, a partir de 3h10 da tarde, no Sport TV 2, você acompanha o Grande Prêmio da Hungria, em horário alternativo, aqui no canal Campeão. Até agora, o aniversariante do dia com a performance perfeita, e já temos aí um carro que é o do Bottas, que vai ser o primeiro a sair. Já tem luz verde na saída do box, então o Bottas é o primeiro aí para a pista. E olha, Sérgio, agora começou para valer. Agora começou. E aquela possível estratégia da Ferrari de mandar o Raikkonen com pneus macios não procede, não se realizou. E está claro que a Ferrari tem condição de brigar pela pole. Se vai conseguir, aí é outra história. Mas condição tem. Agora, como muitos gostam de dizer, é a hora da verdade, né? Vamos ver agora quem é o pole position da Hungria 2017. Quem será? A aposta do Lito é Lewis Hamilton. A minha aposta e a do Guilherme Pereira, Sebastian Vettel. O Hamilton não foi líder em nenhum momento até agora na Hungria, a não ser no Q2. Nos 3 treinos, no treino no Q1, nada. No Q2 ele foi lá e mostrou por que é o tricampeão mundial, né? E olha a disposição deles na pista. O Bottas vai ser o primeiro a completar a volta, depois o Vettel, depois o Hamilton, depois o Raikkonen. E todos eles se mantendo afastados de quem vai à sua frente, para não sofrer influência aerodinâmica, não perder a aderência, que já não está sobrando. Olha a calma com que o Ricciardo aquece os pneus. Just try and see if we can get the next set balanced a bit better. Okay, copy. Hamilton dizendo que o equilíbrio do carro está um pouco melhor. Se está um pouco melhor, que o cronômetro que se prepare, porque vai ter que correr. Ele que se queixou de muitas vibrações no Q2.
especificamente de pneus, né? Lito, desculpa, Sérgio. Vai. Só para esclarecer para todo mundo a situação do Felipe Massa, o estado de saúde do Felipe Massa. Nosso produtor executivo, Jaime Brito, conseguiu falar com o Felipe agora há pouco e o Felipe falou que não foi uma labirintite viral. A Williams também divulgou um comunicado porque essa informação se espalhou pelo paddock. Todo mundo levou um susto muito grande, então a Williams agora também comunicou os jornalistas falando que essa informação então é incorreta, que novos exames serão feitos. Nós continuamos aqui acompanhando. Então a informação, a gente conseguiu falar rapidinho com o Felipe só falou, olha, não foi labirintite viral, fiquem tranquilos, a gente continua acompanhando na programação do Sport TV e da Globo, a gente vai atualizando o estado de saúde do Felipe. A Rádio Paddock é um negócio impressionante, né? E hoje, com o advento da internet, né? Basta alguém colocar isso e o negócio se espalha como um rastilho de pólvora, diriam os antigos, né, Lito? Mas principalmente porque veio da BBC, que costuma... Pois é. A gente não, também erra, mas... a gente não está citando aqui fonte do Zé Bolinha. Não, exatamente. Está citando BBC, né? Que tem como característica averiguar tudo antes de vir. Esse mas de repente... um momento infeliz dela. Exatamente. O BBC não sendo BBC. Mas, de qualquer maneira, a notícia é muito boa. Melhor ainda. Melhor ainda que não seja labirintite viral. Bom, o Vettel fez um 16:2, o Bottas tem o segundo tempo, o Raikkonen virou um 16:8, o Hülkenberg tem o quarto tempo, já vem o Hamilton. O Hamilton tá no box ainda, né? Ou tá na pista? Tá na pista já o Hamilton. Só não saindo do Verstappen e o Sainz já se sabe que ele só vai fazer uma tentativa no final. O Hamilton, desculpa, ele deu uma volta e voltou pro box. O Sainz só vai fazer uma tentativa ali? Só vai fazer uma tentativa. E o Hamilton saiu com o pneu usado, para fazer a verificação de acerto. Opa! É uma curva complicada, hein? Essa pista exige muita precisão e muita paciência, principalmente nessa retomada de aceleração. Max Verstappen. Havia também a suspeita que o Verstappen só fizesse uma tentativa, mas não, parece que ele vai para duas. Bandeiras holandesas, os laranjinhas ali batendo palma. Vamos ver a velocidade máxima do Verstappen, 305,1. Eu acho que todo mundo mexeu na asa aí para tirar um pouco de carga aerodinâmica, porque as velocidades máximas no Speed Trap aumentaram muito de ontem para hoje. Sim. Os carros da RBR estavam andando na faixa de 289, 291. Agora todos os dois andando acima dos 300. Se explica não só isso, se explica também tirou-se asa, logicamente, mas também o carro evoluiu, a pista evoluiu, o piloto pode acelerar mais forte na curva de entrada da reta. Perfeito. Estou aqui com o Lito Cavalcante, Guilherme Pereira, uma saudação especial para você em qualquer ponto do Brasil, nosso país de norte a sul. Você que gosta da Fórmula 1, assim como nós, está acompanhando o treino classificatório. GP da Hungria, 11ª etapa do Campeonato Mundial. Olha o cara do helicóptero, ó. Foi o GP da Inglaterra, ou foi da Inglaterra, né? Que o piloto estava dando cada rasante. Acho que isso mexeu com os brios dos outros pilotos, viu? Esse daí também está fazendo cada uma que eu vou te contar. Desde ontem. Vettel tem um primeiro tempo. Agora Verstappen no 16.797. E esse tempo do Vettel aí é 4 décimos mais rápido daquele do Hamilton no Q2. Quer dizer, a tal da hora da verdade que você estava falando se justifica, Sérgio. Na hora que ninguém guarda nada. Quer dizer, guarda um jogo de pneus para agora. Para a última tentativa. Falta um pouco mais de 5 minutos. Kimi tem o quinto tempo, 1:16.878. E o Ricciardo é quarto com 1:16.876. Vai pegar mal para o Raikkonen largar atrás do Ricciardo e do Verstappen. Problema nas freadas.
Aí o tetracampeão mundial. Comparativo dele com o Raikkonen na volta, nos setores 1, 2 e 3, ele foi muito, mas muito bem. Primeiro setor é uma vergonha, mais de 3 décimos. Aí o belga Stoffel Vandoorne transpirando, né? Você viu como ele estava transpirando ali, o Vandoorne? Bom, não é para menos, né? Na pista 57 graus agora ali. E o ambiente, o cockpit é muito quente. Ali dos lados, no sidepod, ali tem muita parte eletrônica que irradia calor para dentro do carro. Tem inclusive os radiadores, né? A troca de temperatura, os radiadores estão ali dentro também. Tá na hora, né, galerinha? Vamos pra pista. Olha como é que o Verstappen usa ali o lenço de papel para secar os olhos. Hamilton vai sair agora. E aí, Papi? Absolutamente confiante, né? Um leve sorriso e orgulhosamente pensando: esse é o meu garoto. That's my boy. Primeiro a vir para a pista é Lewis Hamilton. Vai para 2 tentativas, né, Lito? 2 voltas aí, né? Sem dúvida. Mas nessa temperatura, Sérgio, a segunda volta já vai ser um curativo para algum problema na primeira, né? Porque a aderência vai cair. Nessa temperatura o pneu perde muito. Essa primeira, da primeira para a segunda volta. Perde muito relativamente, claro. Vandoorne e Alonso. Olha, queiram ou não, a McLaren está de volta. Já virou uma frequentadora do Q3. Pode ainda não ter muita resistência, pode não ter a potência necessária para brigar pelos lugares que lhe pertencem historicamente, mas está recuperando. Pode-se esperar uma McLaren muito superior ao ano que vem, quando vai chegar um novo motor Honda. Vamos para os últimos 2 minutos. Big vibration on these tires. De novo. De novo. Pouco Vibração. de vibração. Bit vibration. Mas isso não impediu ele de virar muito bem no Q2, né? Primeira etapa do Campeonato Mundial. Fórmula 1 vai dar uma paradinha e volta nos dias 26, 27 e 28, o Grande Prêmio da Bélgica. Teremos aí um intervalo de quase um mês, né? Na Catedral de Spa-Francorchamps. Exatamente, o templo. Hamilton vem 1/10 acima do tempo do Vettel. Acho que essa volta não vem ainda não. Esqueci de saber, de pesquisar qual é o prato da Hungria. Eu sei que da Hungria tem um doce maravilhoso, não me lembro o nome agora, tem um doce super famoso. Não deu pro Hamilton ainda não. Ficou a 4/10 do tempo do Vettel. Vai ter mais uma volta o Hamilton. Vamos ver o Bottas? Vem para completar a volta também. E também não vem com tempo para tirar não. O Vettel já faz o melhor primeiro setor. A pole está muito perto do Vettel. Muito próxima da Ferrari. Vai passar, o Bottas levantou poeira, segundo tempo, 1:16.530. Ele já tinha, fica ali mesmo. Não gostou nada, totó, e bufou ali o Niki Lauda.
Vamos ver o tempo do Raikkonen. Raikkonen tem o melhor primeiro setor. 1/10 cheio melhor do que o Vettel. O Vettel faz o melhor segundo setor agora. Olha, o Hamilton está com esse problema de vibração nos pneus, mas o Bottas não está e tomou mais de 2/10 do Vettel. Ricardo ficou onde está, 16.818. Vettel vem para a pole position. Será que vem para melhorar o tempo? Vem para melhorar? Passou 1:16.278, ficou a 2 milésimos do seu tempo. E o Raikkonen faz a primeira fila da Ferrari. Kimi Raikkonen numa volta espetacular. Tira a Mercedes da primeira fila e se encaixa ali a Ferrari fazendo dobradinha 1-2. A torcida toda comemora a pole position. É de Sebastian Vettel. Espetacular, Sérgio, espetacular a reação da Ferrari. Ferrari que tomou um couro na Inglaterra que ninguém poderia supor, volta com toda a força. Olha a torcida ferrarista aí, Lito. Muito legal, e também uma bandeira da Finlândia, e olha aí... É um clima de desolação total. Desânimo absoluto. E a tal história, tá claro que o Hamilton não teve um carro à sua altura na mão, porque ele não toma 431 milésimos do Vettel sem uma explicação. Ele não toma nem do Bottas sem uma explicação. Será que cometeu algum erro, Lito? Eu não sei, mas o que ele falou, aquele Big Tire Vibration... Yes, pole position, P1, número 1. Yes. Bravo, Sebastian. Grazie ragazzi. Grazie. Os cumprimentos, agradecimentos. Was really good the last lap. Dizendo que foi muito boa a última volta. Grande lavoro. Graças a todos, obrigado a todos, obrigado, foi um grande trabalho. Pole position número 48 de Sebastian Vettel. Portanto, a Ferrari com a dobradinha na primeira fila, 1-2. E fazendo cumprir o que a teoria dizia, né, Sérgio? Que realmente esse circuito era mais favorável à Ferrari. Tudo bem que o Hamilton não teve um carro bom nas mãos nessa última tentativa, mas o Bottas teve e tomou 254 milésimos do tempo do Vettel. Sem dúvida a Ferrari reagiu com toda a sua capacidade, deu a Vettel e a Raikkonen um carro perfeito, um carro suficiente para bater o que parecia se desenhar desde o Grande Prêmio da Inglaterra como um novo domínio, uma nova fase de domínio da Mercedes. Não foi bom, né? A Red Bull não foi bem, né? Mas não tem muito o que reclamar. Verstappen em quinto, Ricciardo em sexto. É a posição da Red Bull nesse duelo de gigante entre Ferrari e Mercedes. Um duelo que está aí na base do cara ou coroa. Hoje, esse é o cara. O tetracampeão mundial, pole número 48 na carreira, segunda pole position de 2017. Lito Cavalcante. É um resultado espetacular. Ele veio baixando muito seus tempos, do Q1, do Q2. No Q1, o Vettel virou 1:17.244. No Q2, ele foi apenas o segundo, virou 1:16.802. Agora ele abaixou mais de 7 décimos, ele abaixou mais de 5 décimos, ele chegou a 1:16.276. Pole position foi incrível, o carro estava perfeito. É muito curtível, eu gosto muito dessa pista. O sol, tanta gente em volta. Big fun, obviously front row for us, which is incredible, and now we're looking forward to tomorrow. Yeah, no, front row in front of all the Ferrari fans, the flags waving up toda there in the grandstands. Fila, What vamos ver amanhã. Overnight between yesterday and today? Nothing. I think. O que mudou de ontem para hoje? Nada. We're working hard, obviously. Estamos trabalhando muito. Great for us, but it doesn't matter now. We are here and try to do the best, and that's what matters. So, really step by step, and viemos passo a passo. Where we are as a team, again. Isso mostra onde nós estamos de novo como equipe. Also, thanks to the support, people believing in us. So, agradeço pelo apoio, as pessoas acreditando na gente. And, as I said, the main task comes tomorrow, so nothing won today, but for sure we're very happy and take it to move forward. Não se ganha nada hoje, mas de qualquer maneira foi ótimo bom resultado. Absolutely sensational. Listen to all of your fans up there, massive fan base from Finland. How good did that lap feel for you?
todo o povo aplaudindo. Como foi a volta? Não foi tão boa. Freiei na chicane, eu freiei um pouco apoiado na zebra, perdi um pouco de aderência, fiquei com o segundo lugar. Is it too easy for people to say that this is a track that naturally should have suited Ferrari? If you purely look at the lap times, yes, but then if you look from yesterday, it wasn't the easiest days, and today definitely we've been pretty happy with things. Seria fácil dizer que essa é uma pista que é para a Ferrari. Olha, olhando pelos tempos mas viemos trabalhando. Até agora está tudo muito bom, mas amanhã a corrida longa. It's an all Ferrari front row. I know your fans are going to be loving that. Valtteri, lots of Finnish flags. I know disappointingly for you, a lot of them red as well, but a great lap, a phenomenal job. How hard has it been for you guys to take the fight to Ferrari today? Como foi a luta lá? Ferrari teve rápida todo o fim de semana, a gente sabia que eles estariam muito rápidos agora na prova de classificação. Temos ainda trabalho para fazer. Vamos ver amanhã. Você foi pego no contrapé? Sim, podemos ver que não estamos com a performance que nós gostaríamos. Agora é ficar de olho na corrida, que é longa. De novo, Sebastian Vettel. Vettel, você é o líder do campeonato por um ponto, precisa de uma grande largada amanhã para conseguir os 25 pontos. Números não interessam tanto. Vamos para a corrida, vamos andar o máximo que puder, o que a gente vem fazendo, vamos continuar fazendo. Não pode ser melhor do que isso. Phenomenal job today. Looking forward to the Grand Prix tomorrow. Of course, the championship lead is just 1 point at the moment. Who will win the Hungarian Grand Prix? There can be only one. Só um ponto de diferença. Quem vai ganhar amanhã? Will Buxton foi quem? Excelente jornalista. Muito bem, Lito Cavalcante. Então, é isso. Vettel com a pole position número 48 da carreira. E amanhã teremos o grande prêmio a partir de 3h10 da tarde, em horário alternativo. É a 11ª etapa, etapa que marca a primeira metade da temporada, Lito. É uma corrida que ainda está em aberto, uma corrida muito longa, mas pelo que se viu até agora, a vantagem é da Ferrari. A Ferrari que tradicionalmente, com seu carro mais curto, com seu carro mais ágil, gasta menos, exige menos dos pneus do que a Mercedes. E o desempenho hoje, nessa prova de classificação, mostra que a Ferrari voltou a ser Ferrari e a Mercedes não está tão Mercedes quanto em outras corridas. Agradecendo a participação do Guilherme Pereira e também do Lito Cavalcante, estamos completando a nossa transmissão. Pole número 48 de Sebastian Vettel, que larga na frente ao lado de Kimi Räikkönen, amanhã no Grande Prêmio da Hungria. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Parabéns, Alonso, pelo seu excelente 8º lugar e o aniversário de 36 anos. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões. Valeu, gente. Tá me escutando ainda, Sérgio?